Então, boa tarde, já entrou uma pessoa, Oswaldo Nonato, bem-vindo. Então, boa tarde. Estou tentando conectar aqui. Então, boa tarde, pessoal, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Esta tarde teremos uma live importantíssima, porque traz uma questão pela qual muitas vezes não é vista e nem olhada com o devido crédito que merece. Quem cuida também precisa ser cuidado. Quem cuida nunca foi super-herói nem Deus. É um humano como qualquer outro que está sendo cuidado, com todos os seus limites e limitações, que muitas vezes são ultrapassados porque querem dar o máximo de si para salvar vidas. Precisamos falar sobre isso, sim. Precisamos acolhê-los, recebê-los como humanos falíveis também, e, portanto, carentes de cuidados como qualquer outra. A nossa convidada de hoje é Cláudia, que diz que estamos vivendo uma pandemia e os profissionais que estão na linha de frente com um nível de exigência gigante, estresse, exaustão física e psicoemocional necessitam de cuidados. Como a biossíntese pode ajudar e acrescentar algo a estes profissionais? Olhar tudo isso sob a luz do biodiagrama, que é a roda da vida de David Bodella, e poder cuidar desses cuidadores é também poder preveni-los do estresse pós-traumático, da ansiedade e da depressão. Dar a notícia às famílias da morte de um ente querido é uma das piores experiências dos profissionais. Neste momento, se faz necessário ter empatia para poder dar suporte adequado neste trabalho. E neste contexto que vamos receber agora a psicóloga Cláudia Correia. Ela já está conosco e ela está entrando. Cláudia, querida, boa tarde. Boa tarde, boa Tudo tarde. certo? Tudo Você certo. me vê bem e escuta bem? Perfeitamente. Espero que vocês também a mim. As pessoas estão escutando bem a mim? Escrevam aí, por favor.
Inês Bodella, Marília Bentes, que já entraram. Tem muitas pessoas que já entraram, mas eu ainda não vi. Estão ouvindo bem? Inês, Marília, Gina está aí também. Sim, eles estão a dizer Estão que ouvindo sim. bem? Eles estão a dizer que sim, sim. Sim, sim, sim. Então tá. Sim, sim, sim. Então vamos lá. Vamos lá. Cláudia Corrêa, eu vou fazer a sua apresentação, falar um pouco e depois você fala se você quiser, tá bom? Tá bom, combinado. Então, Cláudia Corrêa é psicóloga clínica e de aconselhamento, é membro da Ordem dos Psicólogos Portugueses, também trabalha com profissionais de saúde individualmente e em grupo há muitos anos, diretora-geral do IB, Biossíntese, Psicoterapia e Formação, é uma escola de biossíntese em Portugal, e é trainer sênior em biossíntese. Então, Cláudia, antes que você fale, eu quero... Você tem alguma coisa a acrescentar na sua Não, apresentação? não, Não? não tem. Não. Então tá bom. Então tenha aqui o meu agradecimento de coração, em nome da Biossíntese, ok? Em nome de toda a equipe da Biossíntese Natal, e de toda a equipe, em nome do Instituto Brasileiro de Biossíntese de São Paulo, com sua maior representante, Liane Zink, e toda sua equipe de São Paulo, encabeçada por Cristina Coutro. Então, enfim, muito obrigado a você, em nome de todas essas pessoas, ok? Então, Ok. agora você pode... Queria muito agradecer, Valdo, esta excelente, extraordinária oportunidade, num momento que é tão importante termos conexão e estarmos ligados coração a coração, por algo que nos une, que é a biossíntese, mas algo tão elevado como a condição humana e o bem-estar e o conforto de todos aqueles que nós cuidamos enquanto profissionais. Muito bem, muito bem. Então, Cláudia, primeiro me fala um pouco da tua relação com a biossíntese. Como você começou essa trajetória? Como escolheu essa abordagem ainda pouco conhecida no mundo todo, mas que tem uma importância fundamental e profunda para o conhecimento do homem com sua própria natureza e as relações com o outro, ao seu redor, e que fala de uma integração que poucos sabem ou conhecem. Fala um pouco da tua relação com a biossíntese. Então, o meu percurso começou porque eu estudei ciências. Eu fui pela área das ciências e da investigação, que aqui em Portugal se organiza o estudo. E o meu objetivo era seguir medicina. Tive uma experiência pessoal que me desviou a rota, e eu acho que me desviou a rota no tempo certo, no momento certo. Eu fui para a Faculdade de Psicologia, escolhi Psicologia Clínica, muito focada na saúde do indivíduo, de facto, e enverdei por especializações dentro da psicoterapia cognitiva ou comportamental. Páginas tantas, circunstâncias da vida, conheci pessoas que estavam ligadas à psicoterapia corporal e tive o grande privilégio de ser aluna e de aprender com a Esther Frankel, que vinha a Portugal com frequência. Grande professora, grande ser humano. Vinha a Portugal com frequência e trazia consigo outros trainers internacionais da biossíntese, nomeadamente a Liane Zink e outros que foram passando por aqui. A Eunice Rodrigues, pessoa que também tem grande estima, e os laços de proximidade foram acontecendo. Para mim, a biossíntese faz sentido por essa questão que tu acabaste de escrever. Cuidar do ser de forma holística, inteira, completa. Para mim, as cognitivo-comportamentais tinham grande eficácia em determinado tipo de questões e de assuntos, mas fazia-me sentido algo mais profundo que fosse de encontro à individualidade de cada ser. E, de facto, nesse sentido, foi na biossíntese que eu encontrei as respostas e as ferramentas. Eu sou uma pessoa, por natureza, muito positiva e daí também, se calhar, a necessidade de trabalhar com os profissionais de saúde no sentido da retaguarda, porque temos que nos manter positivos e manter esperançosos perante a intervenção e o bem-estar e a saúde do ser humano. E então eu acredito que, de facto, a magia da biossíntese, trabalhando os recursos e não as resistências, é uma das chaves para podermos fazer um trabalho muito profundo e com muito amor. Que bom, muito legal essa trajetória sua, né? Então, agora a gente pode falar do tema da sua fala hoje, do que você vai trazer, e quero te pedir
para trazer um pouco do que tanto tem se falado acerca dos profissionais de saúde, do seu papel essencial, mas que nem sempre é muito valorizado. Então fala um pouco. Verdade. Então, se calhar aí começaria pela minha investigação. O meu trabalho com os profissionais de saúde e concretamente com os enfermeiros começou na minha licenciatura, portanto, mais ou menos há 20 anos atrás. E o que é que foi acontecendo? Fui começando a trabalhar e a estudar aquilo que a psicologia poderia acrescentar em termos de equipa multidisciplinar. Os profissionais de facto carecem de algum reconhecimento profissional e da importância do seu papel, quer no meio hospitalar, quer noutros organismos de saúde pública. Então, nunca abandonei estes estudos e justamente o meu trabalho final da biossíntese foi falar acerca do cuidar e da relação e da proximidade entre os profissionais de saúde, concretamente os enfermeiros, e os psicoterapeutas corporais em biossíntese. A linguagem técnica é muito diferente, mas na verdade na relação de cuidar é mesmo muito, muito próxima. A biossíntese tem essa componente. Então, de facto, temos falado muito agora que estamos na pandemia destes profissionais. Talvez nos tenhamos dado conta da importância que estes técnicos têm para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência dos países, dos organismos públicos, pelo volume de trabalho que eles foram obrigados a abraçar em tão curto espaço de tempo e toda a adaptação que eles tiveram que fazer. Percebemos de facto que estamos algo carentes de profissionais no terreno, nomeadamente, e eu sei que isto é mundial, nos serviços de urgência e nas UTIs, locais que neste momento são completamente imprescindíveis para salvar vidas. E também nos apercebemos que é muito necessário profissionais da saúde mental, psicólogos e psicoterapeutas no terreno, com duas valências. A valência de cuidar de quem está a precisar de nós, como noutras circunstâncias quaisquer, mas a valência de cuidar destes profissionais, que de facto são submetidos a níveis de exigência e de stress gigantes e que não vêm efetivamente tempo no seu dia-a-dia para se poder recursar e se poderem reorganizar. Então acho que esta pandemia trouxe a consciência de que temos que procurar ações concertadas, temos que olhar para os contextos e temos que encontrar respostas concertadas, mas sobretudo temos que encontrar soluções criativas para podermos levar estes profissionais a bom porto, porque cá em Portugal usamos uma expressão que diz, que não sei se vão entender aí, a procissão ainda vai no adro, não é? Ainda agora a procissão começou e estes profissionais estão já há largos meses em sobrecarga e com níveis de exigência e de desempenho muito elevados, tal e qual como nós, não é? Nós sabemos também disso. Ok. E nessas circunstâncias que você está falando, percebemos também acerca desses profissionais que muitas vezes eles precisam fazer informação, fazer comunicados à família. Então, como é isso? Olha, começamos por uma coisa muito importante que tem a ver com aquilo que o cuidar envolve. E o cuidar envolve muita responsabilidade, muito compromisso, muito envolvimento consigo mesmo, com o outro e com o universo, não é? Que estamos a falar aqui da sobrevivência e de níveis de vida. Os profissionais de saúde, de facto, encaram e constatam no dia-a-dia, no terreno, muitos momentos de angústia, de conflitos internos, obstáculos e resistência dos próprios doentes aos cuidados, porque não têm entendimento, e têm muitas vezes sensações de ignorância, de incerteza, de impotência, de frustração perante tudo aquilo que está a acontecer, porque também eles estão com pouca informação. De facto, estamos a abraçar o desconhecido. Quando fiz a minha investigação dentro da psicologia da área da saúde e da enfermagem, aquilo que fui percebendo é que, independentemente da experiência dos profissionais e dos serviços onde eles trabalhavam, das experiências mais intensas relatadas pelos mesmos é de facto o anunciar, notificar, informar as famílias do estado grave dos seus entes queridos e até mesmo da morte. Ora, o que esta pandemia nos traz é isso mesmo, não é? Um elevado número de mortes diários e essa informação tem que acontecer e tem que ser passada. Se por um lado entendemos que há um nível de exigência física e emocional gigante destes profissionais, tudo isto se alargou, se ampliou no contexto de uma pandemia, onde entram nos hospitais, hora a hora, milhares de doentes e as suas famílias, respectivamente. Acresce aqui um peso espiritual, não é? Porque notificar de mortes, e a biossíntese fala muito disso, é de facto entrarmos numa componente espiritual e transpessoal.
Nós, como seres humanos, ressoamos na vida e ressoamos com a morte, quando a morte faz parte do nosso ciclo, da nossa pulsação de vida. E, de facto, em contacto direto com estes profissionais, fomos vendo que poder-lhes dar segurança, serenidade e calma para poder comunicar adequadamente às famílias estes processos tão difíceis e tão complicados é, de facto, essencial. E é também essencial cuidar de tudo aquilo que acontece ao profissional nesse caminho. Não podemos deixar nunca... Diz. É uma carga de trabalho muito grande, né, para esses profissionais. Verdade. Não é? Porque os profissionais estão no terreno, mas não deixam de ser pessoas. E, portanto, tudo aquilo que a nossa população está a viver neste momento, nós, como profissionais de saúde, também os vivemos. Também temos medo de ficar contaminados, da nossa família não estar bem. Temos, de facto, também essa preocupação. Então, no senso comum, se banaliza muito as expressões exaustão, né, desconexão, colapso, a síndrome de Burnout. Né? Então se fala muito e se conceitua muito sobre isso e muitas vezes são banalizadas essas expressões, né, esses conceitos. Mas que, como um todo, isso diz muito desse profissional e também de todos que estão envolvidos na questão do cuidado. Né? Então, como é que isso se traduz na prática mesmo? Essas expressões que o senso comum fala, como é que isso se traduz? Na verdade, elas traduzem para já, num primeiro momento, com as mudanças das condições de trabalho, não é? Porque o facto de haver poucos profissionais e haver um nível e um volume de trabalho que cresceu, implica que os profissionais tenham rotinas, tenham turnos laborais mais longos e mais exigentes, com menos espaço para o descanso, para a pausa, para, diríamos nós na biociência, para recursar. Não é? E o que é que isso significa? Significa que o profissional, numa primeira instância, se descura, se desliga e se afasta para poder cuidar do doente, mas a determinado momento contacta ele próprio com as suas vulnerabilidades e com as suas dificuldades, nomeadamente as suas limitações físicas. E eu fiz aqui umas notas pequenas, porque repara só a simplicidade ou a sensibilidade destas informações. Os profissionais de saúde em contexto hospitalar lidam de hora a hora, de minuto a minuto, com pacientes que têm tipologias diferentes. E, portanto, mas na sua grande maioria, todos se apresentam muito vulneráveis e fragilizados e querem, sobretudo, apoio, proteção, sentir-se seguros e sentir que o olhar de alguém acolhe o seu sofrimento. Mas depois variam e o profissional tem que fazer este ajuste, porque se há pessoas que se sentem muito ansiosas, inseguras e entram em pânico, há outras que se tornam muito agressivas, muito exigentes, e há outras ainda que se desconectam, até descuram e negligenciam as instruções que os profissionais lhes dão. Ora, isto cria níveis de ansiedade e de angústia, de stress muito elevados, em contextos muitas vezes nem sempre os melhores, com poucas horas de descanso, às vezes com parca alimentação, não é? Podemos às vezes ver que há profissionais que fazem turnos de 8 horas sem, por exemplo, comer ou ir à casa de banho, não é? Corresponder às suas necessidades fisiológicas e ainda assim... Sem dormir direito. Sem dormir e ainda assim a prestar cuidados. E então começámos a investigar que, de facto, esta questão do convívio com o sofrimento gera impertrivelmente sofrimento. Porque se nós somos seres empáticos, nós ressoamos nessa vibração também. Então o profissional está constantemente a fazer um esforço de elevar a sua energia, de aumentar a sua disponibilidade, o seu cuidado e o seu sistema de alerta para poder prover ao outro que naquela circunstância se encontra fisicamente mais debilitado. Então, há de facto a investigação e chegou-se à conclusão, há um autor muito importante que se chama Maslas, que falou da identificação do síndrome de burnout, ou de burnout, como disseste em francês. E de facto ele é caracterizado, sobretudo, por um esgotamento físico e psíquico, acoplado ao psicoemocional, não é? A despersonalização, que às vezes é entendida pelos utentes como desinteresse por eles ou pelos pacientes, sendo que o que ele está é distanciar-se para não se fundir. Há de facto aqui uma questão da humanização ou da desumanização dos serviços e um sentimento de realização pessoal. Eu tive o prazer de assistir à live da doutora Ana e ela falou sobre isso. Claro que há profissionais de saúde que estão mais predispostos do que outros. Isso também está relacionado com o seu perfil, não é? E nós sabemos isso, mas fundamentalmente está associado ao compromisso,
ao juramento que os profissionais de saúde fizeram em preservar e cuidar da vida sempre. O seu objetivo primeiro e último é salvar vidas. E profissionais que têm um elevado nível de perfeccionismo, que internalizam as suas experiências e vivências. O que é isto internalizar para quem nos escuta? É preservar e manter dentro. Estas características são tidas como características de resiliência. Portanto, são boas qualidades para os profissionais, mas quando se acontecem em continuidade, né, vira-se o feitiço contra o feiticeiro, porque no fundo vamos provar do veneno de fazermos isto em contínuo, e o fazer isto em contínuo é prejudicarmos a nós próprios. Revela-se também nestes estudos que, de facto, estes profissionais, quando estão a entrar no síndrome, têm muito isolamento, quer dos seus pares, quer dos seus familiares, justamente para não passarem a sua vulnerabilidade. Muitas vezes os profissionais de saúde são também para as suas famílias a coluna vertebral, não é? São o pilar da ancoragem. E quando os profissionais de saúde panicam, toda a gente panica em volta, não é? Portanto, somos tidos como aqueles que nos mantêm. Exatamente, somos tidos como aqueles que nos mantemos equilibrados, ponderados, centrados, o que nem sempre acontece, e de facto isto é uma falsa questão. Mas de facto há um nível de exigência muito grande, ou seja, os profissionais que entram no síndrome de burnout e que entram em exaustão são, por norma, profissionais que à partida já estão a dar um bocadinho de mais de si do que deveriam. Não é? Então, parece na verdade que eles acabam criando um grau de exigência muito grande, né? Embora sempre no sentido de se dar cada vez mais em prol do outro, em prol do cuidado, de salvar vidas, afinal, né? Uhum. Porque nem sempre se tem o sucesso para isso. Daí a frustração, a ansiedade e também muita exigência, não é? Uhum. Então, como nós, psicoterapeutas corporais, principalmente da biossíntese, sobretudo, podemos contribuir para a prevenção destes quadros? Olha, diria que sobretudo nos aproximarmos mais destes profissionais, porque como te disse há pouco, e reforço porque isto é muito importante, o cuidar é algo que é universal. E nós, como cuidadores em biossíntese, de facto temos uma linguagem extremamente próxima, uma linguagem técnica distinta, mas uma linguagem do cuidar e do humanizar muito próxima. E, portanto, eles também estão em ressonância com os seus clientes, a sua qualidade de presença é muito... existe, não é? Existe na sua plenitude, tem imensa capacidade aos sinais, têm que aprender a fazer essa aprendizagem para si. Portanto, eu diria que é fundamental investirmos para a prevenção da saúde dos profissionais, não atuarmos a posteriori, mas sim previamente, cuidarmos da psicoeducação, ensinar-lhes a forma de se cuidarem e rapidamente se recursarem, porque às vezes tem a ver com a velocidade de se recursar, não é? E os profissionais de saúde, porque são resilientes, têm de facto essa capacidade gigante. Desmistificar um pouquinho o papel do herói. Os profissionais de saúde têm limites. Têm limites porque eles não físicos. são deuses. Não são deuses e têm limites, mais do que não ser deuses, têm limites físicos, não é? Têm limites físicos e não são limites que são infindáveis, não é? Deixa-me voltar atrás só num detalhezinho muito importante. Quando eu fiz esta investigação, e tenho acompanhado investigações mais atuais, onde de facto se valida que os profissionais de saúde e sobretudo os enfermeiros têm deficientes estratégias de coping. O que é isto, as estratégias de coping? Estratégias de adaptação eficazes à intensidade do problema e aos níveis de stress que estão a viver naquele momento. E o que é que está a acontecer? Justamente porque estão muitas vezes em meio hospitalar e lidam com medicamentos diariamente, os profissionais de saúde recorrem com demasiada frequência ao álcool, às drogas, aos psicofármacos. E neste momento sabemos que há outras drogas, nomeadamente a cocaína, para se manterem ativos e superarem e conseguirem lidar com muitas horas de trabalho seguidas. E, portanto, aparecem aqui um conjunto de sintomas que são sintomas de alerta para nós e é muito importante informar estes profissionais destes sintomas de alerta, nomeadamente a ansiedade, a irritabilidade, alguma indiferença, demasiado pessimismo, o cansaço excessivo, alguns pensamentos obsessivos, insónias, a necessidade constante de recorrer a medicamentos para diminuir a ansiedade, nomeadamente os ansiolíticos, as benzodiazepinas também estavam contempladas neste estudo que fiz,
para que de facto a sua atitude com os seus pares seja de uma atitude de parceria e de suporte e que a família os possa compensar no sentido de os fazerem dimitir do papel de cuidadores também em casa. Isso é muito importante. E nem sempre os profissionais têm essa medida. Acham que como não estão a cuidar no terreno, chegam a casa e podem continuar a cuidar. Se puderem delegar essas tarefas, seria muito importante. E colocava aqui também outra questão, Valdo. Imagina o que é todos nós que estamos a viver esta pandemia, que tivemos a oportunidade ou a possibilidade de continuar a cuidar de quem cuidamos, dos nossos clientes, pacientes, como queiram chamar, em casa, no nosso ambiente seguro, no nosso contexto protegido. Estes profissionais, que são profissionais de saúde, que vão para o terreno hospitalar, têm mais que nunca e mais que ninguém noção do risco. Ainda assim, eles têm que sair de casa e ir contra o vírus, não é? E ir encontrar o vírus. E, portanto, esta recorrente intermitência do contacto consigo mesmo tem, de facto, acontecer como função protetora, mas se ela se prolongar muito no tempo, o que vamos ver a acontecer são profissionais que, de facto, vão entrar em colapso, em depressão e com muitos sintomas do stress pós-traumático. Porque, de facto, aquilo que eles estão sujeitos agora diariamente é de facto, muito violento e muito, muito exigente. Uhum. Então, como é que a gente pode, que tipo de trabalho, como é que a gente pode fazer com que eles tenham um suporte maior, do jeito que você fala, como é que a gente pode fazer isso? Olha, gostava de resgatar aqui um conceito, que é um conceito do David Bodella, que é o conceito de care. E então vamos picar as siglas, não é a sigla. Care significa C de contacto, A de awareness, de consciência, estar atento, o R de respect, respeito, e o E de exploração. E, portanto, lidar com cada indivíduo... O E de que exploração. Exploração. A exploração. Ah. Portanto, nós trabalhamos com estes profissionais, tal e qual trabalhamos com outro cliente qualquer, no sentido de cuidar e de ir explorando o campo de possibilidades e de recursos que os clientes têm. Aqui é particularmente importante porque, na verdade, eles são exímios cuidadores. Portanto, eles cuidam muito diariamente. O que é que nós podemos fazer mais? Podemos olhar para o biodiagrama ou a roda da vida, que é extremamente importante. Então, para quem nos ouve e quem não é da biossíntese, é também essencial recordar aqui que David Bodella criou um método psicoterapêutico com uma formação. Antes de você falar, vais mostrar, antes de você falar um pouco, eu mostro, mas antes de você falar um pouco, quando você está falando dessa situação do profissional do autocuidado e do care, né, nesse sentido parece mesmo que o trabalho tem que ser no sentido de uma busca da autorregulação, né? No sentido de poder se conectar ou se reconectar consigo mesmo, com o corpo, para que ele possa estar mais fortalecido, digamos assim, né? Achar no próprio corpo a segurança, o conforto, né, tão necessários, não é? E aí daí, no olhar da biossíntese, você pode descrever esse processo, como você ia falar, das rodas da vida. Você pode falar, não é? Sim. E ia-te dizer, acrescentando a tua fala, de que, de facto, os profissionais de saúde, se estiverem presentes e conectados consigo, têm aquilo que nós chamamos de dupla presença. E, portanto, sentem intermitentemente o que é seu e o que é do outro e ressoam com ele. E, portanto, nessa medida, temos que ensinar o profissional a distinguir e temos que ajudar o profissional a ficar conectado com o que é a sua pulsação de vida. Então, se quiseres mostrar agora a roda da vida... O biodiagrama. O biodiagrama, o nosso instrumento de trabalho essencial, que aparentemente é tão simples e que é tão complexo e torna a ser simples, não é? Eu diria que é assim, é a pérola do nosso método. E eu estava aqui a olhar as minhas notas para não me perder e para poder ir esmiuçando e destrinçando o que é o biodiagrama para quem nos escuta e que não é psicoterapeuta. E, portanto, fundamentalmente, ao iniciarmos o trabalho com estes profissionais, temos que os ensinar a cuidar das suas necessidades básicas e, portanto, do seu corpo físico e do seu corpo energético. Como?
ensinando a criar bons ritmos de sono, vigília, portanto, a higiene do sono, a pausa para o descanso, cuidar das suas refeições e cuidar da sua higiene. Isso é essencial. Nós sabemos que perante a pandemia, estas condições, os profissionais vão dizer: Cláudia, tu não sabes o que é que estás a dizer, trabalhamos 12 horas seguidas, não dá nem para ir fazer um pipi. Mas é preciso criar o espaço para ir à casa de banho, ensinar a respirar, aumentando e preservando o contacto consigo, com o seu sentir. Todos nós respiramos, é facto, é aquilo que nós fazemos desde que nascemos, mas nem todos respiramos adequadamente. E parar 2 segundos para respirar é essencial. O David diz uma coisa muito interessante, que a vida reside no silêncio, a pausa breve entre a inspiração e a expiração. E que no fundo é quase um lapso de tempo que nos acontece quando nós temos esse intervalinho que nos permite voltar a nós e voltar a nós com serenidade. Depois trabalharmos a questão do que é dar o melhor de si. E eu deixo de dar o melhor de mim a partir do momento em que eu sei dos meus limites, em que eu não respeito a minha capacidade de estar bem e de estar presente com qualidade e, portanto, poderei estar a fazer pior ao outro porque me vou distrair, vou deixar passar sinais muito importantes e posso até cometer erros se não estiver regulado dentro dos meus limites. É também muito importante distinguir o que é meu e o que não é meu. E quando nós, como profissionais, trabalhamos com esta intensidade e com as emoções ao rubro, com muito medo, com muita angústia, com muito desespero, temos que, de facto, nos manter serenos para que seja isso que o outro recolhe em nós e recebe de nós. Isto é muito importante e é muito importante quando vamos para casa, quando falamos com os nossos amigos, mantermos as nossas relações de proximidade, aqueles dos nossos pares que merecem a nossa confiança e que podem acolher e receber a nossa vulnerabilidade, falar com eles sobre depois o nosso sentir, da dor no peito que nos deu quando perdemos alguém, da angústia que sentimos quando não tínhamos resposta para alguém. Isso é essencial. E partilhar também com eles as conquistas, porque, na verdade, quando lidamos com saúde, quando lidamos com vida, todos os dias assistimos a milagres. Todos os dias. E fazê-los notar, pontuar, agradecer é essencial para que a pulsação da vida se mantenha e se preserve. Manter uma comunicação clara e simples. E lá está, comunicar connosco, nessa simplicidade e comunicar com o outro, o que acontece verdadeiramente. E depois encarar a realidade. Eu estou muito habituada a trabalhar com estes profissionais. E, portanto, com estes profissionais nós temos muitas vezes sessões e partilhas de grupo muito intensas. Muito profundas, porque de facto se trata da vida. Perdem-se vidas todos os dias, ganham-se vidas todos os dias. E de facto, diz. Fala, pode continuar. Não, às vezes tem um delay. Às vezes tem um delay. Estava-te a dizer desta necessidade de encarar a realidade, não é? Nós temos que encarar a violenta realidade, mas mantermos a esperança. E a esperança às vezes está nos pequenos gestos. E os profissionais de saúde nem sempre têm facilidade em receber o cuidado, a amorosidade e os gestos delicados dos outros. Então isso também é uma aprendizagem. O abrir espaço para podermos receber o agradecimento, receber um gesto de afeto e de cuidado de alguém que nós marcamos para sempre. E nestas circunstâncias... essa humanidade é muito importante. Muito importante. Muito importante. E, portanto, o cuidado deve ser sempre nutrido, deve ser partilhado, deve ser ampliado. E, de facto, para podermos atingir uma habilidade de cura grande, é, de facto, fundamental estarmos de essência a essência, de humano a humano, sendo que alguns de nós têm a capacidade e a mestria de, tecnicamente, estarmos mais habilitados e, por isso, podermos ajudar. Tem um comentário aqui que tem a ver com tudo isso que você falou quando traz os campos da vida, que acho que foi Samantha que comentou: respirar é aprofundar o contato consigo e, consequentemente, com a essência, né? É estar em contato com a essência, é acessar a bioespiritualidade que nos constitui e nos ajuda a ver o mundo de modo mais integrado e ecológico. Concordo completamente. Não é legal essa pergunta? Isso mesmo, é isso mesmo. Porque, na verdade, é uma profundidade, uma conexão que não existe de outra forma. Porque respirar, e quem nos escuta sabe, quem é de biociência, obviamente, que o David Boadella falou do grounding, os pés no chão,
falou do centering, o contacto comigo, com a minha energia vital, com a minha criatividade, que também é o que me permite a ligação ao meu lado espiritual, e facing, para eu poder encarar a realidade, mas ao mesmo tempo colocar a esperança no futuro e ver além. E o ver além é sempre no sentido de resgatar a vida, a pulsação da essência. Sempre. Não é? Isso. Eu acho que esse é um dos objetivos, quando a gente estava falando do contato anteriormente, né, do cuidado, sim, do cuidado. E através da respiração você poder ter esse cuidado, esse contato consigo, né? E aí vai encontrar isso que você acabou de falar. Pode falar. Grandes autores ligados ao cuidar e ao cuidar precoce falam de uma coisa muito interessante e muito importante, nomeadamente o Bowlby, que fala do seguinte: para a construção do vínculo saudável devemos ver cumpridas as seguintes etapas do cuidar: envolver-se, compartilhar e cooperar. E se há coisa positiva que podemos tirar desta pandemia é isto, é que estamos unidos, estamos ligados, estamos a entreajudar. Estamos mais preocupados em fazer o melhor e fazer o bem do que competir. E deveria ser assim sempre, não é? Não sei como é que no Brasil se estão a gerir estas circunstâncias, mas em Portugal, de facto, a comunidade mobilizou-se de uma forma parcelada por zonas do país e outras manifestações mais gerais a nível nacional. Por exemplo, durante o estado de emergência em que, de facto, todos tivemos que ficar obrigatoriamente em casa, por ordem do Estado, do Governo, à mesma hora, todos os dias, a população aplaudia estes profissionais, que não eram só os de saúde, eram aqueles que trabalhavam no supermercado e que nos permitiam ter alimento, aqueles que cuidavam da higiene e das infraestruturas da logística de uma cidade, mas sobretudo para os profissionais de saúde que de facto fizeram um esforço incansável de trabalhar muitas horas, muitas vezes muitos dias seguidos, sem dormir. Depois, muitos restaurantes, muitas pastelarias levavam aos hospitais ou aos locais onde estes profissionais estavam refeições quentes para aqueles que estavam a trabalhar sem parar e para aqueles que no fim do seu turno iam descansar, para que eles não se tivessem que preocupar com isso e que se alimentassem adequadamente com uma comida de qualidade e de conforto. As unidades hoteleiras próximas dos hospitais, que devido à pandemia tiveram que fechar, não poderia haver obviamente hospedagem e circulação de pessoas, abriram os seus espaços de forma gratuita para que os profissionais que moravam longe e que quisessem ficar nessas unidades pudessem dormir, tomar o seu banho, sem qualquer custo, porque na verdade muitos profissionais, pelas vulnerabilidades das suas próprias famílias, não poderiam ir num sítio de contágio e de contacto constante com esses contágios para casa, porque tinham familiares de risco, porque tinham crianças pequenas, e então ficavam neste espaço junto dos seus colegas a poder descansar condignamente, sem ser nos corredores do hospital ou numa maca, não é? Como muitas vezes vemos esse cenário que para mim é tocante e devastador, porque quando precisamos descansar 2 horas temos que descansar no melhor local possível e uma maca não é de facto o melhor local possível. Portanto, os supermercados também se agilizaram, os profissionais de saúde tinham prioridade e tinham horas do dia para poder ir fazer as suas compras, para não perderem tempo, para não estarem nas filas, para poderem descansar o mais possível. E de facto às vezes são estas pequeninas atitudes, não é? Que a própria comunidade, que os empresários, que nós cidadãos podemos ter, que são gestos de delicadeza, generosidade e reconhecimento para com estes profissionais que estão a dar tanto, não é? São pequenos gestos que você está falando que são importantes também na forma do cuidado, não é? Aqui também no Brasil, você disse que não sabia como estava no Brasil, também foi semelhante. Esses cuidados em relação ao hotel de algumas cidades tiveram hotéis que hospedaram esses profissionais de saúde exatamente para não ter contato com a família, porque tinham pessoas de idade, tal. Essa questão toda que você falou também foi feita aqui no Brasil. E uma coisa que também foi feita aqui, que foi muito legal, né? A história que você falou de bater palma, cada um que saía, que era curado, batia palma para o doente, batia palma também para os profissionais. Foram feitas, inclusive, campanhas em prol dos profissionais de saúde, não é? Porque a gente sabe também que no Brasil houve muita negação, né? E talvez ainda tenha. Então, os meios de comunicação também fizeram
esse alerta, esse cuidado de valorizar os profissionais de saúde. E aqui, em algumas cidades do Brasil e aqui em Natal, eu estou lembrando porque eu tenho contato com o Laís, que é um projeto que está cuidando muito dessa questão da pandemia, dos números e de como isso vai se formatar. Eles fizeram uma forma de, como que eu diria, de animar, de distrair as pessoas no hospital, tanto os doentes quanto os profissionais. Então eles levaram violão, cantavam, levavam sanfona e ficavam todos de máscara, todos paramentados e com sanfona, com violão e cantando, tanto para os doentes, para animar os doentes, também para os profissionais, em agradecimento aos profissionais. Isso foi muito bonito, né? E é um gesto importantíssimo também de cuidado e dizer que a gente se importa, né? É muito importante quando a gente tem uma ação, tem um gesto de dizer eu me importo com você, né? Que está a dar a sua energia, o seu sangue, tudo que você tem a salvar vidas. Então eu também me importo com você, não só com quem está doente, mas eu me importo com você que cuida. Isso é muito bonito, eu acho. Se olharmos para a biossíntese, não é? Temos aqui os conceitos de holding, de bonding e de bounding. E, portanto, poder dar um container seguro, esse suporte de sustentação, que diz aos outros que eu estou aqui para ti se precisares, podes descansar em mim se for o caso, e que estou a cuidar de ti, não no sentido de ou melhor, no sentido de uma maternagem, nos cuidados e nas efetivas necessidades que esses profissionais têm, é aquilo que de melhor podemos fazer por eles, não é? E, portanto, vamos com certeza criar laços mais fortes, ficar mais próximos, ficar eventualmente menos conectados, nas formas virtuais e mais conectados nas formas de verdadeiro contacto, de toque e de presença, não é? Com o outro. Se bem que nós estamos a fazer, e de facto a biossíntese, com os seus recursos imensos, teve de facto, ou deu-nos a possibilidade de facto conectar para além. E acho que isso se sente. E eu digo sempre que é o teu caso, porque eu sei que nós partilhamos aqui com as equipas e com os nossos colegas e com os nossos alunos, de que efetivamente as pessoas mantiveram os seus processos online, reconheceram a importância de se continuarem a cuidar, de sermos de facto o porto seguro, aquele que ajuda a sustentar o outro quando o outro precisa. E de facto temos que então cultivar também em nós virtudes de autocuidado e de autorregulação, que são extremamente importantes. Nós, profissionais da saúde mental, também temos o estigma, não é? Os profissionais de saúde, os enfermeiros, os médicos, os auxiliares têm o estigma de que fisicamente não podem adoecer, têm limites infindáveis, portanto não precisam de comer, dormir e nada, que vão ter saúde. Os de saúde mental tu não podes deprimir, tu não podes ter ansiedade, tu não podes... Há esse estigma, não é? Não pode ter tristeza. Não pode. Nada poderia estar mais ao lado, não é? Aliás, aquilo que distingue os bons dos maus profissionais nesse sentido, se eu não reconheço a minha vulnerabilidade humana, como é que eu posso aceder à humanidade do outro? Seria impossível. Se eu não me comovo, eu não me emociono perante alguma situação, mais ou menos violência, porque às vezes nós comovemos por coisas belas, pelos tais milagres, eu não vou poder aceder ao lado do outro, que é extremamente importante, de forma empática e humana, não é? De coração a coração. Que acho que a biossíntese faz isso magicamente. Lindo, perfeitamente, né? Exatamente. Nós precisamos, na verdade, ser âncora, né? E você traz isso de uma forma legal, ser âncora, ser um porto seguro, um porto de abrigo, né? Para aqueles que cuidam e que nós cuidamos também, né? E eu achei muito legal quando você fala dessa história do humano, né, que principalmente nós, profissionais de saúde mental, não podemos ter tristeza, depressão, ficar para baixo, né? Nós temos que ser também super-heróis no sentido de absorver tudo e não sentir nada. Só que não, né? Na verdade somos tão humanos quanto qualquer um outro, né? Eu acho isso muito,
muito importante. E eu tive não a é? experiência durante a pandemia, lá está, nós a darmos consultas online, e portanto eu aqui em casa, no meu escritório, e os meus clientes também me perguntavam nos primeiros minutos da sessão, e tu como estás? E como é que é para ti? Não é? E como é que um profissional... E isso às vezes é recursante porque dá ferramentas e ideias ao outro. Como é que tu fazes, não é? Com os teus filhos em casa, com níveis de escolaridade diferentes, as refeições, as compras, o estares a trabalhar muito, pouco, como é que tu cuidas de ti, deu tempo, não deu tempo, e primar Mas, pelo Cláudia, exemplo. isso é humano, né? E quando você está falando isso, o terapeuta precisa ser humano exatamente para receber do cliente também essa humanidade, porque eles também têm uma preocupação com quem cuida deles, né? Como tu estás, significa eu também estou preocupado com você, não é? Eu acho isso legal, que é essa relação do humano, não é? E o reconhecimento de que, de facto, nós podemos eventualmente ter algumas ferramentas, e eu faço muito isso em consultório, que é, se eu descubro uma estratégia que para mim funciona, eu sugiro. Isso, olha, sabes o que é que eu descobri? Descobri uma loja que entrega os frescos na tua porta. Queres que eu te passe o contacto? Eu não estou só preocupada com a pessoa psicoafetivamente, não é? Porque E se não, ela fica sem... isso vai além de uma aplicação de técnicas Isso, psicoterapêuticas de que eu não posso me envolver com o cliente, né? Nesse momento eu acho que é uma questão de humanidade quando você dá essa dica, quando você dá essa isso. sugestão. É o tal envolver-se, compartilhar e cooperar. Porque eu já não sou só o lugar da terapeuta que cuida de um processo. O processo como um todo pressupõe que aquela pessoa esteja tranquila, porque tem o que comer em casa, porque não corre riscos, não sai desnecessariamente. Então é um cuidar nos vários aspectos da vida, não é? Que não só, ou que também o psicoemocional, apesar de nós incluirmos o corpo, mas no mais básico do corpo. Não é? Dormiste bem? Como é que foi? Diz. Tem um comentário bem interessante aqui. O terapeuta precisa reconhecer primeiro que é humano e também se cuida. Ainda há muito terapeuta preso à imagem de super. Precisamos nos cuidar e reconhecer que também fazemos parte da comunidade, né? Da comunidade coletiva, da coletividade, né? Eu acho isso interessante. E Valdo, Samantha se tu sais fora dessa humanidade, se te retiras da comunidade, é porque tu não estás como pessoa a habitar a Terra. E a Terra e o humano estão em risco. Então, se eu me desligo disso, eu desconecto-me, eu não estou aqui. Não é? Então, manter a nossa presença é estar aqui porque nós somos humanos. Estamos a viver exatamente aquilo que todos os outros estão a viver. Era como dizia há pouco, a única diferença é que tecnicamente, e às vezes em termos de ferramentas, porque fizemos um trabalho pessoal que isso nos levou, estamos um pouquinho mais habilitados a saber lidar com as coisas e aumentar a nossa velocidade de autorregulação. Porque é isso, estamos numa situação onde a velocidade de nos termos que reorganizar e recuperar é maior, tem que ser maior. Porque lá fora não parou e o risco existe. Então, podermos experimentar isso em nós e podermos passar isso a estes profissionais é essencial. Deixa que te diga que o IB tem particular preocupação com os profissionais de saúde. Vários elementos da equipa do IB se disponibilizaram para dar sessões ou microsessões aos profissionais de saúde, caso fosse necessário, de forma gratuita, e de facto que é para mim, uma missão que vai além da missão, que vai além, e no fundo vai lado a lado com a missão de podermos ensinar e de podermos contribuir para a sociedade e para a comunidade. Temos que estar verdadeiramente disponíveis, não é? Claro, claro. Na tua fala anterior, que estava falando da questão do humano, né, tem um comentário também aqui que eu achei super interessante, que nesse lugar de terapeuta, a gente pode reconhecer os nossos limites, né? Eu acho que a pessoa quis dizer que não tem um envolvimento, não necessariamente precisa ter esse envolvimento, né? Não necessita. Repara, Valdo, tu não te agora envolves passou e eu não consigo
passou e eu não consigo voltar, né? Mas é entender de forma clara que nós temos limites, né? Que a gente pode colaborar enquanto coletivo, mas não precisa se envolver perdendo nossos limites, né? Porque o cliente está para ser eu cuidado. não me vou fundir com o meu cliente, eu não vou ficar simbiótica com o meu Isso, cliente, mas eu vou me fusionado, envolver no cuidado com o meu cliente, fusionado, né? isso, Que é diferente de ficar fusionado, de simbiotizar, não é? É diferente isso. Eu não perco a isso. minha fronteira, eu sei onde começo eu e onde começa ele. E sei até onde eu devo partilhar de mim. Mas isso faz parte do nosso trabalho pessoal. No meu processo psicoterapêutico eu tenho que definir o que é que eu posso abrir e partilhar e o que é que eu não posso. O que é Com que eu não quem às vezes. posso, né? Com quem às vezes também, não é? Porque às vezes depende do quem. Depende do quem. É, Porque eu defendo que, de facto, o sermos humanos e com determinada pessoa, em determinado contexto, num determinado momento do seu processo, o terapeuta poder assumir que também já esteve nesse lugar é vantajoso para o paciente, para o cliente. Isso uhum, depende, não é? São uhum. muitas variáveis aqui a ponderar. Mas é isso, eu não me vou fundir com o cliente, eu não estou a dar sessões onde eu estou embrulhada com o cliente a falar da pandemia. Não, não é isso. Mas poder-lhe É, dar algumas dicas que o podem ajudar a manter-se mais sereno, não é? Mais enraizado, mais centrado. Isso é mas fundamental e é o grounding, nosso papel. É o nosso papel. Então, isso. manter os pés no chão, É. ficar Antes de emocionalmente você regulado. falar disso, eu queria completar com o que a gente estava falando, que para mim me toca muito nessa questão da humanidade, né? Eu acho que tudo que a gente está falando é ser humano, ser um humano para ver um outro humano e cuidar desse humano, não Uhum. é? Isso mesmo. Então, eu acho isso, eu queria dizer isso, me deu vontade de dizer isso, não é? Então, o que Estava aqui, vai A falando, Mónica Machado, eu estava aqui a passar agora e ela disse uma coisa que é isso mesmo, é poder cuidar e envolver-se sem ficar sem simbiótico, não ser é? simbiótica. Isso, isso. Neuziane também está colocando assumir e compartilhar um pouco nossas humanices, Isso né? mesmo, E eu acho isso super saudável, né? Você não precisa se fundir, se misturar, não é? isso Muito mesmo, legal, de todo. muito legal. Não, isso não devemos, não é? Tecnicamente, e se estivermos a fundir, a fusionar com o nosso cliente, Tecnicamente, exato. devemos ir para a supervisão, cuidar disso Vai para a supervisão para que e você para a nossa não terapia. se misture e não Muito, convide o cliente para ir para sua casa tomar chá, verdade. não é? É isso, há que não confundir, há que definir bem os Não territórios e os confundir. limites, mas envolver-se para poder compartilhar algo que pode acrescentar ao outro e mantê-lo humano bem regulado, não é? Bem inteiro, bem conectado com a sua essência. Isso, Isso é a nossa missão, não é? isso. Nós estamos bem pertinho de terminar. Se você quiser já ir fechando a tua fala, até para a gente ver se tem algumas outras perguntas, não Verdade. é? Você Então pode, nós sim. temos 5 minutos. Ah, tem tempo. Então, eu estava eu a dizer, manter os pés no chão e emocionalmente regulados, portanto, em grounding e em centering, com a capacidade de encarar a realidade que se apresenta, fazendo facing, mas sobretudo um facing que me coloca uma intenção de, com criatividade, poder ver além, encontrar mais soluções mais eficazes e que E promovem o nessa amor. criatividade você encontrar soluções, né? Isso. Saídas. E o ver além com esperança. Nós não podemos esquecer de que, enquanto terapeutas corporais em biossíntese, nós seremos cuidadores de almas, porque na verdade estamos a ir de Isso, encontro à que essência. bonito. E então eu encontrei Cuidadores de alma, bonito isso. cuidadores de alma. E então eu encontrei uma frase que eu citei na minha monografia de biossíntese, né? Enquanto psicoterapeuta corporal em biossíntese, que é uma Então frase do é é coloca uma essa fala. é linda. É uma frase do David Bodella, de 1985. Eu tenho a característica e qualidade de honrar os mais velhos, de honrar aqueles que nos trazem algo e nos acrescentam. Então, citar Uhum. David é para mim algo muito profundo. É de facto um sentir de uma honra e de um privilégio que às vezes nem consigo Ah, expressar bem por palavras. E então ele diz eu acho assim: que seria uma obrigação nossa, nossa de honrar os mais velhos. Não isso. é uma obrigação Sim. honrar os mais velhos. Então E fala. então ele diz assim:
Não se pode dar fé a alguém. Pode-se apenas dividir a própria fé com o outro, na esperança de que a faísca acenda as brasas da sua alma. Nossa, que bonito. Você pode repetir Vou devagar, porque repetir. é tão bonito, é tão E bonito. eu citei David Bodena é muito poeta, né? É muito muito. poético E de uma na profundidade e de uma fala dele. simplicidade gigante. Eu citei isto no meu É, trabalho e eu fui resgatar. E repara o quanto esta alma vibra e vibra para a frente, não é? Porque esta frase é de 85 e encaixa tão bem no momento que nós estamos a viver. Então eu vou repetir. Não se pode dar fé a alguém. Pode-se apenas dividir a própria fé com o outro, na esperança de que a faísca acenda as brasas da sua alma. Eu acho que é isto que estávamos nossa. a falar. Nos podermos envolver sem nos misturar, deixando lá algo que acenda a faísca da alma do outro. É, isso mesmo. Muito bem, Cláudio. Eu acho que eu não precisa de mais nada. Já está encerrado aqui tudo, porque você encerrou com uma coisa, com uma poesia, com uma fala de Bodella, de David Bodella, muito linda, né? Vamos ver aqui se tem. Nós temos ainda 3 minutos. Se Olha, tem alguma eu queria, pergunta que as tu vai pessoas vendo aí. poderiam fazer. Mas eu queria deixar aqui um agradecimento muito especial a ti, a toda a equipa da Biossíntese Natal, sobretudo à Samantha e ao Tiago, que são aqueles que eu tenho mais contacto, porque tive o privilégio de os conhecer pessoalmente. Agradecer à minha querida Liana Zinck, a toda a sua equipa, a Cristina Coulter, a Regina Alonso, são tantas, a Cris, a Francisco, são tantas as colegas que eu até corro o risco Muitas. de me esquecer de pessoas que eu tenho muito no meu coração. Eu tive a Por possibilidade de isso ir que eu falei bem geral, para não esquecer ninguém. eu tive nas 3 bios 2 vezes. Foi de facto uma experiência profundamente marcante para mim, para o meu processo pessoal. E ter colegas como vocês que se empenham, que se dedicam, que se entregam e que estão sempre disponíveis para nos ajudar. O IB é pequenino e tem, graças a Deus, no mundo, muita gente que os apoia. Trainers séniores que eu muito estimo pelo mundo fora a dar-nos apoio e coragem e força, e espero que esta ligação nunca se perca. Pelo David, pela Sílvia, acho que a Biossíntese tem que ter mais voz no mundo e cá estamos nós para o fazer. Nós estamos aqui para fazer esse papel, né, de levar também a biossíntese para o mundo, né, Certo. com o nosso trabalho, com o nosso afeto, com o nosso cuidado, né, e fazer essas lives, fazer essa forma de comunicação é uma forma também de cuidar do outro, né, de cuidar do Verdade. outro, não só dos nossos alunos, mas das pessoas que também não são alunos, mas que acabam aprendendo e absorvendo coisas do nosso conhecimento, daquilo que a gente passa, não é? Então, eu acho que esse é o nosso papel interessante. Então, nós temos 1 minuto, eu quero muito, as pessoas estão agradecendo, parabéns, Cláudia. Eu não consigo voltar, Atrás. atrás, vai passando, né? Tem uma Gabi tá falando, eu amei essa live, eu olhei muito para os meus cuidados internos, foi lindo. Mônica falou, partilhar conhecimento, eu acho isso muito rico e muito importante. Então tem vários comentários aqui, parabéns Cláudia, agradecendo, sou grato. Camila está falando, se nos conectarmos de alguma forma, tem sido bastante enriquecedor. Acontecendo o seminário de inverno agora, na BIOS, Sim, Samantha que verdade. está colocando. E nós estamos concorrendo com o seminário de inverno, né? Então muitos poderão ver Uma depois. grande Está responsabilidade. acabando o tempo, faltam 27 segundos. Olha, Muito obrigado. Um grande abraço, muito amor, muito Beijo, amor. beijo. Eu não sei fazer coração, não sei. Sim, é sim. Então, assim, acho que eu consegui, não sei. Conseguiste. Então, grande abraço e muito obrigado, Quem não Cláudia. assistiu, que Muito assista obrigado no canal, mesmo. não é? Quem não assistiu, que assista Sim. no